irmãos, graça e paz. Que privilégio estar aqui com vocês. Agora que vocês estão sobre o novo pastorado, pastor Flávio, Deus abençoe. Abençoe a igreja local, o conselho, os irmãos que aqui estão congregados, aqueles que se achegaram nesse tempo e que estão aqui conhecendo a igreja local. Essa é uma igreja amorosa, mas acima de qualquer característica que ela possa ter no seu carisma, na demonstração do amor cristão, acima de qualquer outra marca, ela é uma igreja bíblica. Amém, queridos? Vocês que estão se chegando aqui, saibam que essa comunidade é uma comunidade que pode negociar qualquer coisa. Ela pode negociar conforto, mas ela não negociará os princípios do Evangelho. Ela pode negociar circunstâncias, situações, diante da política externa, diante das demandas de uma nação, mas ela não abrirá a mão da palavra do seu Deus, que a conduziu triunfantemente até aqui, durante toda a sua história. E será assim, até a vinda do nosso Senhor. Amém? Que Deus os abençoe como comunidade local, como igreja cristã, como igreja presbiteriana, como igreja reformada, sabendo aquilo que somos, servindo ao Senhor com integridade e com zelo. Continue essa marca e essa característica conduzindo a vocês até que se cumpra os dias, para que o nosso Senhor que está à porta possa vir triunfantemente, estabelecer o seu reino de forma definitiva, onde não mais com a presença do pecado, mas sob o domínio eterno do nosso Deus, sem a presença do pecado, louvaremos ao Senhor diuturnamente, em estado eterno, para que a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor, sem cessar, com júbilos de um povo santo e reto. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Meu tema aqui nessa noite é desafiador, porque falar de missão em meio a uma sociedade que tem os seus olhos atraídos pelo exótico é difícil, porque nós queremos ouvir de missões as mirabolantes histórias, as marcas de um povo exótico do outro lado do mundo. Nós queremos ouvir o imponderável. Mas o que Deus nos ensina pela sua palavra está acima daquilo que pode marcar ou caracterizar um povo e uma nação. São as verdades que unificam o povo de Deus em todas as épocas, em todas as gerações. Em grego a gente fala egnia, metá, egnia, ou seja, geração após geração. É o louvor a Deus. E a missão só existe do lado de cada eternidade, para que aqueles que ainda não foram redimidos possam ouvir sobre a palavra de Deus através da comunidade dos redimidos e se dobrarem diante desse Deus. Reinos, povos e nações são chamados nas Escrituras de etnia, povo. Existe na terra o povo de Deus, e existe na terra aquilo que a gente chama de reino parasita. Aqueles que ignoram o viver para Deus. Aqueles que caminham conforme os desejos do seu próprio coração. Aquele que em Romanos Deus já deixa claro que a punição sobre o pecador é entregá-lo ainda mais à corrupção do seu próprio coração. A punição de Deus para pecadores é mais pecado. Mas a nós, Deus fez resplandecer luz em meio às trevas. Não pelos méritos nossos, mas por causa dos propósitos do conselho eterno de Deus. Aprove a Ele separar um povo para si. E eu e você fazemos parte desse povo. Quero te convidar a refletir comigo em Marcos, capítulo 16. Eu quero fazer com vocês a leitura de 3 versículos. Versículo de número 15. Depois nós vamos saltar alguns versículos e vamos para o versículo de número 19 e o versículo de número 20. Evangelho conforme escreveu Marcos, João Marcos, capítulo 16,
Versículo 15, versículos 19 e versículo 20. O texto diz assim: e disse-lhes, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Palavra de Deus aos nossos corações. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Pai, nós somos tão pequenos, tão limitados, mas o Senhor fala pela sua palavra ao mais simples dessa igreja, aos de conhecimento mais elevados, através das mesmas verdades eternas. Porque esses são princípios que não se discernem carnalmente, mas somente aqueles que nasceram de novo podem ler esta palavra de forma viva e eficaz. Tendo discernimento, tendo a sabedoria que não procede dos homens, nem a manipulação de vãs filosofias de qualquer tempo ou época. Não olhamos para esse livro firmado nos valores e princípios que guiam esta geração, mas olhamos para esta palavra como luz para o nosso caminho. Fala aos nossos corações nessa noite e edifica-nos através da vida do seu Filho, através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando falamos de missão, a palavra missão é um conceito para explicar algo que está nas Escrituras. Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, sua última parte, o consumar do reino, o estabelecimento do reino, nós temos o falar sobre a Missio Dei, a missão de Deus na terra. Aquela missão que o próprio Deus faz, não porque Deus necessita de qualquer coisa. Deus, no tempo eterno, resolve criar toda a criação existente para manifestar a sua glória, não porque Ele necessitava de algo. Deixa eu te decepcionar na geração de autoestima que nós temos hoje, para te dizer que pecador nenhum sofre de baixa estima. Nós sofremos de um ego inflado. Sofremos porque as pessoas não nos veem da forma que nós achamos que somos. Porque não há correspondência exterior daquilo que é interior. E isso acontece por causa do pecado dentro do reino da criação. Do desajuste que nós temos com as verdades de Deus, no relacionamento para com Deus. Porque o primeiro relacionamento que devemos ter é o relacionamento de nós para com o nosso Deus. Daquele que é a semelhança do Criador, daquele que foi criado conforme a imagem de Deus, para com o seu Senhor. A relação do homem dentro do reino da criação, nessa Missio Dei, é prestar culto a Deus. No Éden, isso é perfeito. Não há rugas, não há pecado. O homem tem um coração dado por Deus, em um conhecimento santo, justo e reto sobre o seu Senhor, mas capaz de cair desse estado. Aprove aos nossos primeiros pais, conhecendo um relacionamento santo e justo para com Deus, se apropriar do fruto proibido, transgredir o pacto de Deus para com o homem, e como representantes de toda a raça, lá estava eu e lá estava você. Porque Deus em aliança lida com representantes. E Deus, através do representante da humanidade, encerra toda a humanidade debaixo do pecado. Mas lembra que Deus é um Deus misericordioso. E que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Aprove esse Deus, mesmo diante da transgressão do homem, revelar-se como um Deus justo,
mas revelar-se como um Deus misericordioso. A sua justiça, estampada na face de Cristo, leva o seu Filho como representante da nova, dos eleitos de Deus, da igreja estabelecida no Novo Testamento, da igreja representada na antiga aliança, punir o seu Filho como representante dos eleitos, o Cordeiro a verter o seu sangue. Não mais um cordeiro que precisava ser substituído geração a geração, ano após ano, ou ritual após ritual, por um novo cordeiro e por um novo derramar do sangue. Mas por aquele que verte o seu sangue uma única vez e cobre os pecados dos eleitos de Deus, do passado, do presente e do futuro. Aprove a Deus oferecer o sacrifício perfeito, para que eu e você, não estando no Éden, pudéssemos receber o benefício, não pelos méritos da nossa obediência, mas pela obediência do nosso representante. Se o nosso primeiro pai desobedeceu e transgrediu, e toma do fruto do qual não era para ser tomado, e transgride a lei de Deus e é colocado para fora do Éden, Deus vem em resgate desse homem, se relaciona com esse homem pecador, através de um mediador fiel. Esse mediador se cumpre em Cristo Jesus. Esse Cristo é entregue pelos eleitos de Deus. O seu sangue é derramado. Agora Cristo está aqui, segundo o cenário que Marcos está descrevendo, após a sua ressurreição. Ele aparece aos discípulos, os versículos anteriores ao qual nós lemos aqui, Jesus aparece aos discípulos e censura a incredulidade deles. Porque o Senhor já havia aparecido ressurreto para alguns deles. E parte dos que não viram não acreditavam naquilo que havia sido falado. E Jesus aparece com todos eles presentes. E censura a incredulidade do coração. E agora, diante desses discípulos, ele reafirma aquilo para o qual ele já havia os chamado e os enviado. Como martírio, como testemunha do Evangelho para a nação de Israel. Mas agora não mais somente para os filhos perdidos da casa de Israel, mas para toda a terra. E o versículo 15, o Senhor Jesus então reafirma esse comissionar. Há uma disputa teológica no nosso meio hoje. Uma disputa tola. Para entender se o texto está dizendo que o id é o id mesmo, ou se é um id como indo ou não, como funciona. Meus irmãos, uma leitura simples do grego, do original, vai mostrar que aqui está um imperativo. E um imperativo para o grupo de discípulos. Seria o imperativo na segunda pessoa do plural. Vão! Mas a grande parte da missão não se trata sobre somente ir. Mas ir para quê? Ir onde e portando que mensagem? Hoje nós temos uma febre missionária no meio da igreja brasileira. Somos o segundo país em número de envio de missionários aos campos. Mas sofremos de uma falta de consciência sobre a realidade de que os campos não são nossos. Os campos são os campos do Senhor. Ele é o Senhor da seara. E há dois processos que esse Senhor faz enquanto os seus discípulos estão sendo enviados ao mundo. O primeiro processo é o processo de atrair os eleitos e de repelir aqueles que não lhe pertencem. Ele recolhe o trigo para o celeiro, mas ele queima em fogo inextinguível a palha. Há um processo de salvação e de julgamento em andamento enquanto pregamos as boas novas do Evangelho. Por isso que o compartilhar das boas novas é 100% de sucesso. Não tem desperdício quando lançamos a semente. Porque é o Senhor da seara que está colhendo. Ainda que os privilegiados de participar, vendo o que Deus faz enquanto se lança a boa semente, somos nós. E que privilégio é quando ouvimos os relatos missionários dizendo, irmãos, depois de anos e anos de luta e persistência, semeando o Evangelho,
os primeiros convertidos estão se achegando. E a gente diz o quê? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque não é por causa do enviado, mas é por causa da palavra daquele que envia. É por causa da autoridade daquele que comissionou. É por causa do poder de Deus, que se revela em meio de uma igreja fraca, débil, e que levanta no meio dessa igreja homens e mulheres para serem usados pelo poder de Deus. Diante das suas incapacidades terrenas, o poder de Deus se manifesta. E o grande milagre é Deus pegar um coração de pedra, transformá-lo em um coração de carne. O insensível passa a ser sensível. Aquele que antes repudiava a igreja, era inimigo da cruz, agora é colocado de joelhos, atraído com poder irresistível, e ele se lança aos pés do Senhor. Nós sabemos que é uma verdade teológica, só vem aquele que o Senhor chama, mas a outra parte dessa verdade é que aqueles que o Senhor chama vêm, se dobram e confessam o seu poderoso nome. Por isso, como igreja, irmãos, nós não podemos nos calar. Porque ir a este mundo é ir para a proclamação. É uma ação da igreja em resgate dos perdidos. Mas daqueles perdidos representados por Cristo na cruz. Você sabe quem são? Eu não sei. Por isso nós lançamos a semente a todos os homens. Nós pregamos a tantos quantos Deus nos der oportunidade. E oramos ao Senhor para que no tempo oportuno a semente do Evangelho encontre ocasião do cooperar do Senhor conosco. Para que os méritos de uma redenção, para que os méritos de uma conversão nunca seja atribuído àquele que semeia, mas ao dono da plantação, ao Senhor da seara. Percebe que o versículo 15, olha aí para o texto que está nas suas mãos. O versículo 15 e o versículo 20 são interrompidos por um cenário. E esse cenário é o versículo de número 19. Isso é proposital em Marcos. Porque Marcos é aquele sobrinho de Barnabé, o João Marcos. É esse Marcos que Pedro vai chamar de um filho amado. É esse mesmo Marcos que está com Barnabé e Paulo na viagem missionária e que retrocede, não tem sucesso na primeira viagem e volta atrás. É esse mesmo Marcos que Paulo chama para lhe ser útil e o recomenda à igreja de Cristo como alguém que é útil no trabalho e na cooperação do Evangelho. Esse Marcos era um jovem, esse Marcos, aparentemente ao escrever este Evangelho, está servindo a comunidade cristã em Roma, na companhia de Pedro, e ao escrever esse texto, ele parte de forma diferente. Me permite abrir essas aspas aqui. Quando você vai para Mateus, e quando você vai para Lucas, ambos começam com genealogia. Existe um porquê disso. Eles querem mostrar quem é o Cristo. Esse é o propósito. Características do Cristo, como filho do homem ou filho de Deus, através da sua característica de geração após geração, dentro da família da aliança, como Deus foi, mesmo através de homens imperfeitos, preservando a geração que culminaria no Redentor, no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Marcos não faz isso. Marcos também não vai fazer o caminho de João. João começa o seu evangelho fazendo uma apologia da fé. Existe uma batalha cristã em um mundo pervertido no entendimento, que ao ouvir as verdades de Deus, corrompe as verdades de Deus e agora começa a dizer que o Cristo não é Deus. E outro grupo dizia, não, esse Cristo ele não é plenamente homem. Então João escreve o seu evangelho para responder a ambos os grupos. Alguns que encontravam suficiência no seu próprio entendimento, apoiavam-se nas mecânicas de uma razão
concreta e dar para eles elementos de que esse Cristo é o Verbo eterno de Deus. Ele é o Criador de tudo que existe. Por isso ele vai falar da eternidade do Logos, lá em João. Marcos não faz esse caminho. Marcos começa o Evangelho no capítulo 1, versículo 1, dizendo: este é o princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele vai interromper muitas vezes aquilo que ele está apresentando sobre Cristo para falar das palavras proféticas, principalmente de Isaías. Por que isso? Qual é o propósito de Marcos? O propósito de Marcos é mostrar a uma comunidade que já crê no Senhor quem é esse Senhor em quem eles creem. Não é provar que ele é o Filho de Deus. Não é provar a sua humanidade ou a sua divindade, mas é mostrar através daquilo que Jesus fez e falou, a suficiência para a vida de uma igreja que estava sendo perseguida no centro do Império Romano, na atual Babilônia da época. No centro do poder político, trazer uma palavra de esperança à igreja para que ela persevere no dia mau. Percebe como ambos os evangelhos se encaixam às vezes em momentos da igreja? Às vezes nós precisamos de pessoas e de palavras como do evangelho de Marcos. Os dias são maus, as notícias não são boas, os inimigos estão à porta, irmãos estão sendo presos, arrastados pelas ruas, encarcerados nas prisões. O que fazer e para onde olhar? Marcos não dá uma outra alternativa, um caminho opcional. Ele não inventa um outro evangelho. Ele dá as mesmas bases. O fundamento do crente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, está no mesmo evangelho e no mesmo Senhor. Por isso que o versículo de 19, que interrompe esse envio missionário, que faz uma incisão cirúrgica, é para mostrar que esse Cristo em quem nós cremos, ao nos enviar ao mundo como ovelhas do seu pastoreio diante de lobos ferozes, esse Senhor foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, e Ele cuida da sua igreja. O nosso Senhor não é um Senhor que se ausentou da missão, Ele cumpriu a sua missão pessoal, subiu aos céus, está aguardando a sua segunda vinda, mas Ele continua presente com a igreja, até a consumação dos séculos. A igreja não faz missão sem a supervisão do Senhor Jesus Cristo, sem o controle e o domínio. Ele está assentado sobre principados e potestades, o poder está nas suas mãos, o inimigo está aprisionado, e por isso o evangelho triunfa, e as portas da igreja não podem ser resistidas. Não uma igreja local, não uma igreja em um determinado bairro, porque as igrejas locais podem passar por dinâmicas de crescimento ou decréscimo, por crises ou avivamentos, mas a igreja de Cristo na história, ela triunfa, ela milita e ela vence. Esse é o ensinamento que Marcos está passando. Quando ele passa para o versículo 20, ele conecta o 20 com 15. E no versículo 15 ele fala: ide por todo mundo. Mas no versículo 20, a ação daqueles que foram enviados é tendo partido. Percebe o que eu e você como igreja, às vezes, nós somos encontrados na indolência do nosso coração? Nós temos uma ordem, nós lemos a ordem, nós reconhecemos o imperativo, mas nós não obedecemos. O problema não é a não existência de ordem. Já há uma ordem, já há um comissionamento, já há uma segurança no comissionamento. Sabe aquela segurança que você busca? Mas será que é para ir? Será que não é para ir? Será que é vontade de Deus? Será que não é vontade de Deus? Irmão, esquece isso. Você quer conhecer a vontade de Deus?
Você precisa ler a Bíblia. Você nunca vai ter certeza sobre algo como vontade de Deus ou não, se você não ler as Escrituras. Simples assim. Você quer ouvir a voz do seu Senhor? Eu lembro quando eu namorava minha esposa, e às vezes a gente conversava por telefone, e quando eu desligava o telefone, ficava, desliga você. Não, desliga você. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Porque a gente amava ouvir a voz um do outro. E amamos até hoje, 24 anos de casado. E eu falo para ela assim, eu te amo hoje muito mais do que no início. Porque é um amor fruto de um conhecimento, de um relacionamento. É muito mais maduro do que era no início. Quando nós nos relacionamos com Deus e lemos a sua palavra e amamos a sua palavra, isso prova o nosso amor para com o nosso Senhor. Se você olhar para as páginas do Antigo Testamento, para o saltério da igreja do Antigo Testamento, você vai encontrar o maior dos cânticos, Salmo 119. E o centro de todo o salmo é crise e provisão. Crise e provisão. Há uma crise no coração, a palavra do Senhor é a provisão. Há uma crise na nação, a tua palavra é a provisão. Há insegurança no caminho, a tua palavra é luz para o meu caminho. Há insegurança na juventude, tem algo que você tem que guardar, e é a palavra desse Deus. O centro sempre é nos reconduzir às Escrituras. E olha o que a igreja está fazendo. Os primeiros crentes, os apóstolos, tendo ouvido do Senhor o ide, eles partem. Irmãos, isso é confiança. Mas eles não partem para fazer qualquer coisa. Porque a segunda conexão do texto é entre pregar e pregar. Versículo 15 diz, e pregai o evangelho a toda criatura. E o versículo 20 diz, e pregaram em toda a parte. O Senhor dá uma ordem, vai, eles vão. O Senhor diz, preguem, e eles pregam. E o pregar aqui, a palavra que eles usam, é a palavra que nós conhecemos como querigma. O Senhor não nos ordenou para dar qualquer palavra, porque o termo para qualquer palavra é o léxico. Não é isso que ele está usando aqui. Mas é a pregação do Evangelho. É o compartilhar de um conteúdo. E Marcos vai mostrar que o conteúdo não são folhas vazias, mas é uma pessoa. Eu preciso apresentar ao mundo a pessoa de Cristo. E só pode apresentar a pessoa de Cristo aquele que é discípulo dele. Aquele que conheceu o seu andar, o seu caminhar, a sua obra, o seu caráter. Que tendo nascido de novo, tem prazer no relacionamento com o seu Senhor. Às vezes a insegurança que nós temos para partir, para pregar o Evangelho, não é fruto da nossa falta de confiança em Deus em si, mas é a falta de conhecimento sobre o Cristo que cremos. Não estamos prontos para dar razão da nossa fé. Não é à toa, meus irmãos, que tem muito missionário retornando do campo. E às vezes, o retornar do campo tem a ver com desconhecimento sobre o próprio Cristo. Frustrações do coração, porque estão alimentados de um conhecimento que Deus nunca deu sobre si mesmo. E sobre a obra que deve ser feita em seu próprio nome. Porque nós temos hoje chuvas de treinamento missionário em 6 meses. Quase como fritar pastel na feira. Virou de um lado, virou do outro, pronto, saiu um missionário. E não é assim que a obra missionária é feita. Existe um árduo caminho de vivenciar aos pés do mestre. Tão vazio de Bíblia. Não se manda ninguém para o campo que não conheça as Escrituras. Solo brasileiro, século XVI. Primeiros missionários franceses pisam nessa terra. Bacia da Guanabara, dominado ali pelos franceses, pedem ajuda a João Calvino para o início da obra de evangelização no Rio de Janeiro. Chegam os primeiros crentes, não vou ser exaustivo no expor essa história, mas esses crentes
não são aceitos diante da fé que eles manifestam do poder político interessado da época. Então eles são aprisionados porque eles não se corrompem e não se vendem ao poder político e eles estão dispostos a ir às últimas consequências por causa da sua fé. Eles são presos, eles pedem uma declaração de fé. Em que evangelho vocês creem? E esses homens, sem portar Bíblia, sem portar os arquivos da Confissão de Fé de Westminster, sem se prover de qualquer outro bem, a não ser a sua consciência cristã de uma vida entregue ao Senhor, começam a escrever aquilo que nós conhecemos como Confissão de Guanabara. A primeira confissão de fé feita em solo brasileiro. E ao ler, lembre-se disso, eles não portavam nem as escrituras, irmãos. Você começa a olhar para aquilo que nós conhecemos como evangelho, a gente diz, com tanto recurso, Senhor, com tantos meios, por que estamos tão vazios? Porque não conhecemos tão bem o Senhor? Porque o conhecimento do Senhor está limitado a um app no meu celular, onde eu acesso para tirar as minhas dúvidas? Porque não é um conhecimento vivo. Algo que pertence a mim, no sentido que faz parte da minha identidade. É algo que eu sou, não é algo que alguém diz que eu sou. Faz parte da minha identidade cristã. E a terceira relação que o texto faz é que eles deveriam pregar a toda criatura, que eles deveriam partir debaixo da relação com o seu Senhor, e o versículo 20 diz que esse Senhor confirmava a palavra. Olha que interessante. O Senhor confirmava a pregação que ia sendo feita. Sabe por quê? Porque Deus confirma quando a sua palavra é pregada em verdade. Deus não tem compromisso com o pregador quando este prega a sua homilia no domingo à noite. É a sua palavra, mas não é o evangelho. No meio missionário nós não somos chamados para sermos aqueles que possuem um bom vocabulário para convencer pessoas acerca da razoabilidade da sua fé. Nós somos enviados para apresentar as pessoas ao Cristo, ao Deus vivo, apresentar as verdades do evangelho, não através de palavras de vãs filosofias, mas através da sabedoria de Deus. Então aqui, como igreja, eu quero ressaltar para vocês essas 3 características e aplicá-la ao seu coração e ao meu coração. Deu para a gente entender o cenário do livro? Deu para entender as verdades internas desses versículos? Quais são as partes principais? Nós temos um evangelho a ser pregado, nós temos que ir para proclamar, nós temos uma extensão dessa missão, alcançar as pessoas do mundo com a mensagem da salvação, e nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, enquanto realizamos essa missão, que Ele não nos abandona. Agora, como aplicamos isso à nossa vida? Como aplicamos isso à nossa igreja local? Eu quero que você pense comigo primeiro como corpo. Nós estamos em uma sociedade repleta de perspectivas individuais. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias que falava sobre 3 tipos de públicos que convivem nas gerações, sendo de uma maneira bem simples. O primeiro público, os mais velhos, são pessoas que têm relações institucionais. Essa relação institucional te coloca dentro de uma igreja, por exemplo, como é o nosso cenário, e você diz assim, estou aqui há 3 gerações. Minha igreja foi fundada com a minha família. Sou desse lugar, fico aqui até morrer. Que bênção. Louvado seja o Senhor. Mas o vínculo é com a instituição. O segundo grupo é um grupo de meia idade. É um grupo que possui vínculo com pessoas e não com a instituição. Então, quando alguém sai da igreja, sai um bando. Porque ele se move com o grupo. Onde for o grupo, eu estou junto. Vocês vão ficar? Então eu fico. Vocês vão embora? Então eu vou. Eles não possuem vínculo com a instituição. Para eles estarem em uma igreja A, em uma igreja B, em uma igreja C, tanto faz. Ou não está em igreja nenhuma, tanto faz. O que importa é estar com as pessoas que eles se relacionam. O grupo possui maior valor. E o terceiro grupo que está dentro das igrejas hoje é a geração mais nova. Essa geração que não se move nem por instituição, nem por grupos, mas se move pelos seus próprios interesses. Ou seja, ele analisa, o que eu ganho com isso?
Ou o que eu perco com isso? Ele até pode se mover por instituição, mas não pelo peso da instituição, mas por interesse. Não, eu vou nessa igreja aqui porque essa igreja tem nome, rapaz. Vou ficar lá. Mas é um interesse individual. Não, eu estou andando com essas pessoas, mas eu ando com essas pessoas porque é uma prova social quando eu ando com elas. São pessoas importantes. São pessoas que me dão credibilidade de mercado. Percebe essa linguagem? Todos esses públicos, irmãos, sem graça, sem misericórdia do Senhor, sem trabalhar de um novo nascimento, elas estão perdidas e vazias. Você pode estar na igreja há 3, 4, 5 gerações sem conhecer o seu Senhor verdadeiramente, sem ter um relacionamento vivo com Cristo, sem aprender o que é misericórdia, o que é compaixão, o que é zelo institucional acompanhado de amor ao próximo. Às vezes amamos mais as coisas do que as pessoas. Amamos mais as coisas do que o próprio Deus. Confundimos Cristo com coisas. Estamos dispostos a sermos como Marta, mas temos dificuldade de sentar aos pés do Senhor, esquecendo das tarefas que nos são impostas. Não que elas não tenham valor, mas eu preciso fazer a escolha daquilo que tem maior valor. O outro caminho é pensar sobre uma igreja com pessoas que se movem em um relacionamento com pessoas. Como pessoas são importantes na vida da igreja, não é verdade? Como dói quando Deus recolhe os seus. Vocês passaram por isso aqui. Como dói quando Deus adentra a nossa família e no devido tempo fere, quebra. Outros Ele traz, arrasta, converte. É difícil às vezes ver esse trabalhar todo de Deus. Mas como é importante estar unido como família, como corpo, como igreja, olhando um nos olhos do outro, sentindo a dor um do outro, o peso um pelo outro. Olhar para o lado e falar, olha, essa pessoa sempre está na reunião de oração, por que ela não veio hoje? Se preocupar com pessoas é importante. Mas quando nós nos movemos só por interesse das pessoas, ou porque estamos mais preocupados com o temor dos homens do que com o temor de Deus, fazemos as coisas para serem vistas pelos homens. Estamos dispostos a ser belos hipócritas. Somos capazes de nos envolver na missão. Porque o que vão pensar de mim se eu não colocar a mão no arado? Mas o motivo não é o amor ao Senhor. O motivo é, eu estou sendo empurrado pela multidão. Não é um andar consciente, mas é um andar sendo arrastado por aqueles que estão a caminho. Terceiro movimento é olhar para aqueles que estão movidos pelos seus próprios interesses. Há um vazio existencial, não é verdade? Uma busca de propósitos. E aí qualquer coisa serve. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar parece seguro. O engano bate sempre a porta. Porque eu não caminho com os meus irmãos para me dar solidez e segurança na minha fé, a interceder por mim como família, como corpo, porque eu não tenho intenção em ser um corpo com nada, com ninguém. Ser desigrejado ou ser igrejado, tanto faz. Você precisa se converter desse mau caminho. Você precisa conhecer o Senhor do Evangelho. Entender que missão não é um andar guiado pela sua própria cabeça. Ir para o campo não é sinônimo de liberdade. Ir para os campos do Senhor é sinal de sujeição, renúncia. Você não diz, você está sozinho? Não, você não está sozinho. Tem uma igreja atrás de você. Você não está sozinho, tem um Senhor te supervisionando. O Senhor da obra está presente. Você não está sozinho. Indo para a parte final, eu quero aplicar isso ao seu coração como crente. Você nasceu de novo. Esse ID é para você. Esse ID é para mim. Em esferas diferentes. É verdade. Alguns são enviados como Barnabé e Paulo. Mas outros são como o conselho da igreja. De uma igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos, compostos de homens tementes a Deus de várias partes do mundo. Era uma igreja multiétnica. Haviam crentes do norte da África, haviam crentes
da parte da Arábia, haviam crentes da Euroásia, todos assentados no conselho da igreja. E Deus fala com eles: separa para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu os comissionei. Irmãos, quão importante é como igreja entendermos que Deus tira de nós alguns dos nossos mais belos e preciosos obreiros e pede como oferta suave para os seus campos, para que nós renunciemos Paulo e Barnabé. Imagina aqui, meus irmãos, situação: pastores dessa igreja, Paulo e Barnabé. Talvez desfazer de nós é mais fácil, né, Flávio? Manda o Gustavo e o Flávio: não, está tudo certo, pode ir. Mas Paulo, Senhor, tem o Gustavo, manda ele. Mas a ideia aqui é uma igreja que se alegra em cumprir a missão do Senhor. Mas a igreja não envia no ato de vai e se vira. A igreja envia no ato de dizer: estamos com vocês, estamos sentindo a dor da viagem, dos dias no navio, até chegar do outro lado do mundo. Estamos indo com vocês, e cada dor de parto de uma pessoa que nasce em Cristo Jesus, de uma igreja que está sendo plantada, nós nos alegramos e nós sofremos, porque uma parte nossa envolvida na missão, somos nós todos envolvidos na missão. Deixa eu aplicar isso a uma outra realidade para você entender o que é isso. Reverendo Douglas Wilson é um conselheiro bíblico, andou muitos anos ali na The Master University, junto com outros grandes conselheiros. E num livro dele, onde ele fala sobre casamento, sobre matrimônio, ele diz assim: ao entrar um casal no meu gabinete, eu sei quem é o responsável. A pergunta é, quem, né? E ele fala assim: sempre é o homem. Porque Deus sempre trabalha com representação. É a teologia que Deus estabeleceu desde o Éden. Como assim, pastor? A responsabilidade é sempre do homem, ainda que eu tenha que apurar culpa. E a culpa é de quem cometeu o ato. E a culpa é daquele que impôs sofrimento ao relacionamento. Mas a responsabilidade sempre é do cabeça. Por isso, quando o homem para diante de um fato que atinge a família, ele diz: onde eu errei? Essa pergunta está ajustadíssima com as Escrituras. Senhor, onde eu falhei? Onde eu errei? Onde eu fui omisso? Foi como pastor? Foi como provedor? Foi como sacerdote? Onde eu falhei? Me ajude a ir em direção ao coração dos meus filhos. Me ajude a ser um esposo que supervisione a casa, que cuide, que proveja em todas as áreas que o Senhor assim determinou. Estamos longe de sermos perfeitos, mas essa responsabilidade está sobre nós. Nós não podemos lavar as mãos e dizer: não é minha. Lembra quando eu falei de Adão no Éden? Lembra quando eu falei sobre Cristo na cruz? São as mesmas representações. Ele nos chama no casamento como Cristo e chama a esposa como igreja. Quem tem maior responsabilidade? O representante. Quando ele entra no Éden, ele fala: Adão, vem cá, vamos conversar? Por quê? Porque existe uma ordem dentro do reino da criação. Quando Deus adentra a igreja, Deus tem a forma de trabalhar com a igreja. Deus trata a liderança da igreja. Deus trata os pastores da igreja. Deus trata os conselhos das igrejas. Deus trata o seu rebanho na igreja. Somos todos irmãos em Cristo. Mas pesa maior julgo aqueles que estão ocupando o ministério da palavra. Porque a eles é dado conhecimento para compartilhar as verdades do Evangelho. E ai deles se suprimirem a verdade do Evangelho para esconder dos pequeninos do Senhor. Por isso que pesa mais sobre eles. Alivie a carga do seu pastor, meu irmão. Seja submisso à sua liderança. Ame o seu conselho. Interceda sobre aquilo que governa sobre vocês. Pastor, o que isso tem a ver com missão? Tem tudo a ver com missão. Missão não se faz sobre desordem.
Missão não se faz sobre rebeldia. Pastor, Deus falou comigo, estou indo para o campo, amanhã. Calma, meu irmão. Você ainda não passou no conselho da igreja. A gente não te abençoou. Nós não ouvimos ainda as intenções do seu coração. A igreja ainda não comprovadamente impôs as mãos sobre você, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez com você e o chamou para fazer. Que ato de autonomia é esse? Tem muita gente assim, meus irmãos. Tem gente que vai lá no seminário e já quer se inscrever no outro dia no seminário. Não é assim que funciona. Existe uma forma ordeira de fazermos as coisas como igreja. Sempre na dependência do Senhor. Sempre ouvindo a voz do Senhor. Sempre consultando o Mestre, sempre consultando a palavra do Mestre. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. Amém? Agora, na sua vida, para que campo você tem ido? Qual lugar que Deus tem te colocado? O que você tem pregado? Parte da missão não é ter oportunidades. Parte da missão é aproveitar as oportunidades. Porque certamente Deus tem nos dado as oportunidades para pregar o Evangelho. A pergunta é, Senhor, eu estou sendo efetivo? Porque hoje o Senhor nos deu 2 oportunidades e eu aproveitei as 2. 100% de obediência ao Senhor. Mas às vezes o Senhor nos dá tantas oportunidades e nós somos capazes de conversar sobre tudo. Hoje está tendo o jogo do melhor time do Brasil, aqui perto. Nós somos capazes de falar a escalação do time. Os mais fanáticos são capazes de fazer escalações de anos anteriores. Mas quando você fala sobre as coisas de Deus, é tanto temor. Ai, pastor, sabe o que é? Eu não quero invadir a privacidade. Eu não quero colocar a pessoa sobre um desconforto, irmão. É com conforto, com desconforto, sendo conveniente, sendo inconveniente. Prega o Evangelho a qualquer tempo, até mesmo fora de tempo. Nós não podemos perder a oportunidade de entrar num Uber e não falar do amor do Senhor. Não podemos perder a oportunidade de estar numa sala de aula e não falar do amor do Senhor. São ambientes distintos. E certamente há ali pessoas que precisam ouvir sobre as grandezas de Deus. Nós não podemos entrar ali e não fazer a diferença. Não é assim que um discípulo faz. O discípulo segue o padrão do mestre. Quantas vezes você viu Jesus perdendo oportunidades? É no poço em Samaria? É dentro de uma casa, onde alguém está de luto? É quando uma mãe está em procissão com o seu filho, levando para o cemitério? É num cemitério onde um demoniado está, uma pessoa está possessa por espírito maligno? Quantas circunstâncias! E ele nos deu o exemplo do que fazer e do que falar. Irmão, abra os seus lábios. Você tem muito conhecimento de Deus, meu irmão. Você tem muita vida com Deus. Abra a sua boca e compartilhe o Evangelho. Ser missionário não é quando você sair da igreja e pisar no campo transcultural. Ser missionário não é estar lá na missão Kaiowá, trabalhando duramente nos rincões do Brasil, na evangelização dos índios. Tudo isso é também missão. Mas missão nasce no dia a dia da igreja. Essa igreja hoje está cheia. Que lindo é ver essa igreja assim. Os jovens estão lá em cima, uma parte, outra parte aqui embaixo. Eu consigo ver pessoas de várias gerações. Dos mais velhos, dos cabelinhos grisalhos, brancos. Daqueles que estão dizendo, pastor, estou passando o bastão para a nova geração. E que lindo é ver a responsabilidade da nova geração. Assumindo a SAF da igreja, assumindo a OPH da igreja, não deixando a bandeira da fé cristã cair, mas dizendo assim como foi com os nossos antepassados, nós seguiremos batalhando pela mesma fé. Dizendo como Josué, quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É firmar os pés nessa rocha e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus. Existe uma terra toda a ser conquistada pela frente, e ela não será conquistada por força, por violência, por vigor humano, mas ela só será conquistada se o Senhor dessa missão for conosco,
confirmando toda a palavra e recolhendo o trigo no celeiro. Certamente você que está aqui tem campo missionário dentro da sua própria casa, é verdade? Não precisa ser nada de revelação para isso, né? Nós temos familiares que a luz do Evangelho ainda não brilhou. Temos parentes próximos e distantes. Temos pessoas que amamos, que queremos ver aqui, aos pés da cruz. Quem sabe é uma rica oportunidade de você começar a ser mais efetivo na vida dessa pessoa. Orando por ela, pregando para ela, falando dela para ela sobre Deus e falando de Deus sobre ela. Fazendo-a conhecida diante de Deus através das suas orações, mas fazer ela conhecer sobre Deus através do conhecimento que você compartilha sobre Deus, sobre o temor de Deus que flui dos seus lábios. Se você tem pessoas assim pelo qual você se preocupa, pelas quais você ora, pelo qual o seu coração palpita, em saber que essas pessoas ainda não se dobraram ao Senhor, quero te convidar a fechar os seus olhos comigo e orar por essas pessoas. Eu não quero que você sinalize com a sua mão, eu não quero que você se coloque em pé, mas eu quero que você se lembre dessas pessoas no seu coração. Fale aí no seu coração o nome dessas pessoas e diga: Senhor, eu não sei se elas são vasos de honra ou de desonra, eleitas ou não, mas a minha parte não é saber essas coisas. A minha parte é pregar ousadamente a Tua palavra. Me dê intrepidez, Senhor, e que junto comigo alguns irmãos e irmãs possam se mover em direção a ela. Que o Senhor mova circunstâncias, pessoas, para que possa cercá-la por todos os lados do temor do Senhor, da palavra do Senhor, que ela aceite ou não, Deus, que ela seja importunada constantemente pelo Evangelho da salvação. Certamente essa é a melhor importunação que o coração dela irá ter. Ó Deus, que essa palavra de salvação e paz, que nos alcançou, o nosso lar seja um lar de paz. Alguns de nós aqui estamos e educamos os nossos filhos nos Teus princípios, mas, Deus, alguns escaparam das nossas mãos. Alguns escoaram pelos nossos dedos. Às vezes, ó Deus, foi produto da nossa própria omissão paternal. Perdoa-nos, Senhor. Quebrante-lhe o coração. Que a insensatez, que a indolência, que o espírito de frieza possa dar lugar a um coração quebrantado e temente ao Senhor. Se não pelas nossas palavras como pais, mas por palavras de irmãos que façam brotar no coração a sensatez vinda do Teu Espírito Santo, para que um coração que estava perdido em trevas possa encontrar o caminho, porque o coração foi movido pelo Teu Espírito, e certamente ele não resistirá à sua voz, porque ninguém pode resistir ao Teu chamado. Usa essa igreja, Deus, como campo missionário, na zona leste de São Paulo, do outro lado do mundo, e onde o Senhor nos colocar. Faça isso em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém.